justamente de onde veio a filosofia, ou seja, a passagem do mito ao provocamento filosófico, ou ao nascimento da filosofia, ponderando que existem diversas formas de o homem, da humanidade, conhecer o homem em si e a natureza que o circunda. Dentre elas surge justamente o pensamento filosófico, como uma medida justamente de perceber que o conhecimento anterior, ou seja, o conhecimento mítico, é um conhecimento que acaba sendo descaracterizado pelas circunstâncias históricas. E é justamente o que nós iremos ver com essa pergunta, né, de onde veio a filosofia, percebendo que a filosofia vai surgindo justamente em uma região de grandes conflitos, de grande desenvolvimento, de grande aceleração econômica também, e por meio das navegações, do comércio que ali vai se desenvolvendo. Assim surge justamente essa necessidade investigativa por meio da razão, fazendo com que os mitos, né, a mitologia, as histórias fantasiosas, elas acabem perdendo força. Então, nós iniciamos justamente de onde veio a filosofia. E aqui nós temos o símbolo da filosofia representado pela coruja, que é justamente o símbolo da sabedoria e do conhecimento. Então, nós temos aqui as formas de se estudar a filosofia. Nós encontramos, dentre tantas formas de estudá-la, nós temos duas vertentes. Primeiro, a história da filosofia, que se debruça desde os antigos até os contemporâneos, a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea, que é o tempo que nós estamos inseridos atualmente. E, por outro lado, também com grande importância, nós temos os temas da filosofia, e diversos são os temas que a filosofia se propõe a estudar. Dentre eles, nós destacamos a própria filosofia como campo de investigação do conhecimento, a ética, a moral, o que é imoral, o que é amoral. Nós constituímos também como campo de debate dos temas filosóficos o ser humano, a felicidade, tendo em vista que esses temas, por mais que sejam discutidos em momentos anteriores da história, eles se atualizam, eles se fazem presentes nos dias de hoje. E aqui nós temos justamente uma imagem significativa, trazendo para o campo da discussão também as charges, os filmes, que também são muito interessantes, sempre aparecerão em debates, em slides, nas nossas conversas sobre os desenhos, filmes, propostas, que a humanidade vai colocando e trazendo para o debate do campo filosófico. E nós temos justamente a Mafalda, né, com seus amiguinhos, ela observando o mundo, e a Mafalda explica a filosofia. Trouxemos para esse campo de discussão essa personagem justamente porque ela quer saber o porquê das coisas, ela investiga, ela é curiosa. É uma das características do pensamento filosófico, justamente essa curiosidade, saber o porquê da existência de todas as coisas. E assim nós temos, como uma das formas, né, as duas formas principais que nós encontramos para conhecer um pouco mais sobre a filosofia ou sobre o conhecimento filosófico. Inicialmente, já que nós vemos que a filosofia surge como um desmembramento ou uma proposta nova em relação a um conhecimento antigo, nós temos esse conhecimento antigo caracterizado pelos mitos. Ora, mas o que seriam os mitos? É a principal pergunta que nós fazemos, né? O mito seria necessariamente uma mentira inventada? O que seriam mesmo esses mitos? Qual a importância dos mitos para a sociedade em questão, quer seja para os gregos, para os egípcios, para os povos indígenas? Quais as principais características dos mitos? Então, nós encontramos que os mitos, eles são histórias sem um autor definido, não necessariamente nós vamos encontrar o autor dessas histórias, e ele é definido e também transmitido de forma oral. Não existe uma preocupação inicial de se escrever esses relatos do surgimento da humanidade, do surgimento do ser humano, a partir de relatos escritos, mas vai se passando de geração a geração, e dependendo do contexto, da cultura, esses mitos vão ganhando novas formas de serem contados. Então, eles narram a origem de tudo, né? É uma das funções do mito, a criação do universo, a criação do ser humano, a criação da natureza, e eles apoiam-se em explicações mágicas e sobrenaturais,
né, explicações dos quais, pela verificação, não tem como sabermos se foi dessa forma ou se foi de outra forma. Não existe uma comprovação científica, né, aos moldes da ciência, mas sempre existe esse apelo às realidades mágicas, às realidades encantadoras, às realidades que nos fascinam. Então, eles ensinam as pessoas de uma comunidade sobre a cultura de seu povo. Não podemos reduzir jamais os mitos a meras mentiras ou ficções, mas, ao mesmo tempo, ao nos debruçarmos sobre uma história mitológica, nós começamos a perceber como é que uma comunidade vivia, a sua cultura, as suas relações interpessoais, os seus heróis que eles cultuavam. Também, dentro desses heróis e das suas narrativas, nós encontramos uma ética que vai se formando, os seus valores, os seus princípios. Então, os mitos, eles vão para além do campo do fantasioso, do irreal. Ao mesmo tempo que se tem as narrativas mitológicas fantasiosas, elas compõem uma sociedade. E, ao mesmo tempo, elas influenciam no modus vivendi, no modo de vida das pessoas que estão ali inseridos. Dessa forma, nós temos um mapa muito significativo, onde se demonstra os principais mitos que foram surgindo nas diversas regiões da Grécia Antiga. Não podemos pensar a região grega como uníssona, ou como única, mas ao mesmo tempo são cidades independentes que se estão se constituindo, e ao mesmo tempo nessas cidades existem confrontos, né? Posteriormente, nós veremos a ascensão das duas maiores cidades, né, a cidade de Atenas e a cidade de Esparta, e o nascimento da filosofia vem justamente dessas cidades menores, né, muito antes também do desenvolvimento dessas cidades que foram citadas. E aqui nós temos um desses diversos mitos que nós poderíamos explorar muito bem. Nós percebemos justamente esse mito que nós sempre ouvimos e vemos em filmes ou em livros sobre Helena de Troia, né, onde o seu esposo Odisseu sai se aventurando aqui da ilha de Ítaca e ele vai justamente combater na guerra de Troia. O Odisseu, justamente usando da sua artimanha, da sua astúcia, ele consegue vencer os troianos, né, o famoso cavalo de Troia, onde ele presenteia os troianos com esse cavalo gigantesco de madeira, os seus soldados estão ali escondidos, os troianos pensam que Odisseu está vencido, então eles começam a comemorar o presente que eles receberam, abrem as portas da muralha da cidade de Troia e eles vão festejar. Justamente por se embebedarem muito no festejo, pensando que tinham ganhado a batalha, eles adormecem bêbados, e o próprio Odisseu, juntamente com os seus soldados, saem de dentro do cavalo gigantesco de madeira e acaba derrotando todos os troianos. Nessa guerra, justamente o Odisseu ele olha para a sua astúcia, para o seu campo racional, para o seu desenvolvimento intelectivo, e ele começa justamente a desagradar os deuses, principalmente aos deuses, né, o Poseidon, que é o deus dos mares. Isso faz com que o próprio Odisseu tenha uma punição, que é de não voltar como ele pensava para a ilha de Ítaca, para se reconciliar ou para ver a sua esposa Helena. E aí existem vários relatos, né, nesses mitos gregos, justamente das punições do Odisseu. Dentre elas, que ele para numa ilha, encontra o ciclope gigante, acaba matando-o e enfurece mais a ira do Poseidon, porque o ciclope era o filho do Poseidon. Ora, nós vemos uma narrativa fantasiosa, uma narrativa mítica, e ao mesmo tempo nós temos que entender o contexto da Grécia. As pessoas que liam os relatos do Odisseu, necessariamente ao ouvir esse mito, elas ficavam com medo de sofrer as mesmas punições que o Odisseu sofreu, porque o Odisseu ele desobedeceu à tradição, ele desobedeceu aos deuses, ele não prestou culto divino aos deuses antigos. Então, ao ser punido, trouxe justamente uma concepção, uma ética, uma moralidade de onde as pessoas deveriam cultuar as suas tradições. Esses mitos, justamente, não são apenas histórias para nos divertir,
mas a entender que o grego da sua época não viam os mitos como mitos, mas viam justamente relatos que haviam acontecido de fato, e ao mesmo tempo elevavam a tradição. A tradição ela deveria ser perpassada de geração para geração. O rompimento da filosofia, né, com os mitos faz com que eles fiquem desacreditados. E nós iremos ver justamente algumas características que ajudaram esses gregos justamente a questionar a existência dos mitos, mas ao mesmo tempo perceber que essas relações ou histórias fantasiosas elas articulavam a organização social da Grécia, assim também como dos demais povos. E aqui nós temos esse rompimento, né, através de uma explicação racional da natureza, através desses chamados primeiros filósofos, ou pré-socráticos, ou filósofos naturalistas. Então, eles se diferenciavam porque eles não queriam mais que a natureza fosse explicada através de uma tradição repassada pelos mais antigos, mas justamente por meio de uma investigação mais precisa, mais minuciosa, onde a própria experiência com a natureza trouxesse as respostas que eles tanto buscavam. Então, primeiro, não procura explicar os fenômenos da natureza por meio de ações de deuses ou divindades, eles descartavam todas essas narrativas que envolviam os deuses, principalmente os deuses da Grécia Antiga, busca compreender a natureza investigando a organização da própria natureza, né, as estações do ano através da própria natureza ou através do posicionamento dos planetas, do Sol, e não necessariamente pela intervenção divina. Defende que a natureza tem as suas próprias regras, que não depende da vontade dos homens e também nem dos deuses, e essas regras elas vão sendo decifradas ou entendidas a partir desse questionamento filosófico, ajudado justamente pela matemática. Afirma que o ser humano consegue compreender as regras da natureza se observá-las com atenção e refletir racionalmente sobre elas. Esses principais pensadores que iniciaram na Grécia Antiga não iniciaram do nada, mas foi justamente de alguns confrontos internos e externos que eles foram adquirindo através da expansão do comércio, através do contato com outros povos. E nós temos justamente nessa imagem alguns dos principais representantes da filosofia grega, que nós iremos nos adentrar nos próximos slides. Então, nós temos os fatores que influenciaram o nascimento da filosofia, e um desses principais fatores, fica até a indicação de vocês assistirem o vídeo, que é do professor doutor Felício Molinari, onde ele apresenta 3 fatores interessantes que nos ajudam a entender como o pensamento filosófico surge e começa justamente a romper-se com o pensamento mitológico. Primeiro, nós temos o contato com outras culturas, ou seja, o multiculturalismo, já que os gregos eles estavam expandindo o seu comércio, nós imaginamos justamente a expansão do contato, por exemplo, com os egípcios. E ao perceber que os egípcios eram altamente desenvolvidos, as grandes construções existentes, o desenvolvimento da matemática, as lutas e as guerras de conquista dos egípcios e de demais povos, fizeram com que os gregos começassem a suspeitar da sua própria tradição, tendo em vista que os demais povos eles não tinham as mesmas bênçãos ou características dos deuses gregos. Então, a partir do contato com novas culturas e da percepção que essas culturas eram altamente ricas e na racionalidade, na inteligência, no desenvolvimento, nos combates bélicos, nas guerras, percebeu-se justamente que os mitos tinham alguma coisa que não estavam justamente entrelaçados, né? Já que os mitos têm uma explicação ampla do surgimento do universo ou do homem. Sendo assim, todos os deuses eles deveriam ser únicos e não diferenciados como se encontrava nas demais culturas. Depois nós temos também a diversidade da mitologia, na própria mitologia grega, né, a diversidade de deuses, de organizações, né, os deuses que cada vez mais se multiplicavam. E um terceiro ponto relacionado a essa imagem, nós podemos perceber uma pessoa discursando, outras pessoas ali
ouvindo o discurso dessa pessoa, e é justamente o nascimento da democracia grega, totalmente, né, com algumas diferenças da democracia atual. Apenas os homens e aqueles que tivessem mais riquezas e posses poderiam participar desses debates democráticos na polis, né? Polis do grego significa cidade. Nós percebemos justamente que, com o surgimento da democracia, agora a capacidade de você colocar propostas para a cidade que está em desenvolvimento, muitos desses discursos eram atrelados às divindades, e esses discursos eles mudavam de acordo com as características de cada orador, fazendo com que as tradições elas se tomassem uma guinada de interpretações diversas, fazendo com que o próprio mito, as próprias relações sociais fossem totalmente modificadas. Então, se antes eram pequenos espaços onde surgiam vários mitos, com o surgimento das cidades, onde vêm várias pessoas com as suas culturas e tradições, esse confronto de mitos faz justamente com que o pensamento filosófico, o pensamento racional, ele ganhe um pouco mais de importância e cresça cada vez mais a partir dos meios da cidade, da polis, né? Polis é justamente o termo grego que significa cidade, onde nós temos no Rio de Janeiro Petrópolis, ou seja, a cidade de Pedro. Aqui nós temos Itainópolis, a cidade de Itaim, que é o rio que passa nessa cidade, Itainópolis. Polis significa cidade. Então, nesse sentido, nós temos as principais perguntas sobre quem eram esses primeiros filósofos, né? Os primeiros filósofos e o nascimento da filosofia. Então, quem eram eles? Eram comerciantes que foram chamados de pré-socráticos ou de naturalistas. Pré-socráticos não é porque eles vieram antes de Sócrates, porque muitos deles, como Demócrito, conviveram com Sócrates, mas é porque eles tinham uma forma de investigação científica, buscar a natureza pela própria natureza. E daí vem o termo naturalista, entender a natureza, a configuração da natureza, por meio da própria investigação. O Sócrates acaba sendo divisor de águas, que ele vai modificar a forma de se entender a filosofia. Mas isso nós iremos ver posteriormente, né, em outros momentos. E aí, quando é que eles viveram, e a partir desse momento que eles viveram, foi que se marca na história o nascimento da filosofia, né, entre os finais do século VI a.C., né, o século VII a.C., e meados do século V, onde já existe a afirmação do pensamento filosófico, desse pensamento racional mais sistematizado, mas, ao mesmo tempo, um pensamento plural, diverso, com diversas teorias sobre o surgimento de todas as coisas a partir dos elementos da natureza. E aí o que eles faziam? Eles se afastavam das explicações míticas, com certeza, e consequentemente acabavam sendo perseguidos, né? Imagine você nasce, cresce numa tradição, você rompe com essa tradição, você questiona essa tradição, os mais antigos, né, ou os contemporâneos que aceitam a tradição vão questionar e, consequentemente, vão perseguir, e eles se dedicam justamente à investigação da natureza, né, de forma racional, de entender os fenômenos da natureza que explicam as estações do ano, que explicam o dia, a noite, que explicam a organização do universo e procuram justamente buscar conhecer como surgiu todas as coisas. E o que é que eles queriam de fato com isso? Eles queriam compreender a natureza, porque os próprios mitos já não respondiam mais para eles, não davam respostas satisfatórias, tendo em vista que eles não encontravam de forma racional aquilo que era encontrado nos mitos. Não encontrava o deus Poseidon, por exemplo, nos mares. Não se encontrava justamente o surgimento do fogo pelas explicações míticas. Não se cabia mais a partir do pensamento de investigação da natureza. E aqui nós temos justamente o Pitágoras, né, pensando, refletindo, mostrando justamente a necessidade ou a ampliação da filosofia, né, filosofia como separação de filo e sofia, o amigo da sabedoria, na concepção do filósofo matemático grego, sofia, o sofos, a sabedoria em si, está justamente
naqueles que são imortais, nos deuses, tendo em vista que os gregos eram politeístas, tendo em vista que o ser humano, já que é mortal, vivemos pouco tempo, nós só podemos ser, no máximo, amigos desse conhecimento, ou amigos dessa sabedoria, essa busca constante a partir da investigação da própria natureza. E, ao mesmo tempo, nós vemos o Pitágoras como o pai da matemática e que valorizou muito a música para se entender o universo, se entender os homens, a sociedade, a natureza. Ele valorizou criando a escola pitagórica, onde eles estudavam música e também a matemática. E aqui nesse mapa que vocês podem ver, nós vemos os principais períodos da filosofia antiga, já que nós estudamos pela história da filosofia, levantando alguns temas da filosofia, que é justamente até o que é a filosofia e como surge a filosofia. Então, nos filósofos da Grécia Antiga, nós podemos dividir no período pré-socrático, né, o surgimento da filosofia do final do século VII a.C. até meados do século V, nós temos em amarelo esses filósofos pré-socráticos, o Tales, Anaximandro, Anaxímenes, o Pitágoras, o Heráclito, o Demócrito, o Protágoras, o Leucipo, o Zenão, o Parmênides, o Xenofonte e o Empédocles. Nós temos aí 12 filósofos que compõem a cada um a seu modo a sua teoria, a sua forma de ver o mundo e uma explicação racional para se entender o surgimento do universo e o surgimento da humanidade. Depois nós temos o período clássico, né, que é uma junção, é uma síntese que esses clássicos fazem, e eles trazem inovações do pensamento filosófico. E aí nós temos o Sócrates, que nunca escreveu nada, mas foi professor de Platão. Platão escreve tudo sobre aquilo que ele observa do Sócrates, e temos o Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Então, no período clássico, nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles, 3 filósofos altamente importantes, e no período helenístico, que é antes da Idade Média, nós temos um rompimento com a cidade, com a polis, com o desenvolvimento do que seja a política, que garantiria a felicidade na concepção de Aristóteles. Nós temos o rompimento chamado de período helenístico, trazido por Pirro, Panaceio, Posidônio, Epicuro e o Zenão de Cício. Também cada um a seu modo de ver. E aqui nós percebemos que fazer, estudar ou se debruçar sobre a filosofia é pensar em diversas correntes filosóficas, né? Ao mesmo tempo que se fala em filosofia, nós podemos falar em filosofias diversas, em modos e modos de se entender, de se interpretar e de se relacionar com o mundo existente, também atrelado à sua cultura e ao seu contexto histórico. Então, nós temos essa descoberta da natureza e a filosofia, onde os pré-socráticos tinham como centro a reflexão, ou seja, a physis, a natureza, a busca investigativa. Nós colocamos a filosofia hoje atrelada às ciências humanas, mas ela inicia-se, ela surge justamente atrelada ao conhecimento científico, a física, a química, a biologia, mesmo que não existissem, mas esses filósofos estão procurando entender a natureza por esse meio investigativo da ciência. E aí eles chamam justamente a própria matemática para conversar, para se atrelar a esse conhecimento. Partindo de suas investigações, a compreensão a respeito da natureza começou a ser alterada, aproximando-se da forma como nós entendemos a natureza hoje. Hoje nós diferenciamos, né, o espaço natural do espaço construído pelo homem, das cidades, do campo, como espaço natural, mas, ao mesmo tempo, esses homens de ciência, os pré-socráticos, estavam investigando essa natureza para responder às primeiras perguntas que os mitos tentaram responder durante décadas e décadas. Então, os elementos sobrenaturais e místicos que caracterizavam os mitos dão espaço à ideia de aquilo que nos cerca é natural e pode ser investigado. Antes, se pela tradição não existia, ou existia a concepção de punição, né, ao se investigar a existência dos deuses, por colocar um desacrédito ou um descrédito a esses deuses, agora nós percebemos uma autonomia da razão, uma autonomia dos sujeitos, que permitem questionar a sua existência e permitem também entender a própria natureza que os cerca
e a partir daí também fazer investigações em relação a essa natureza. Então, vai ser muito natural também nesse período que um filósofo levante uma determinada teoria sobre a existência do mundo e do universo, e o outro filósofo acabe discordando da sua ideia, colocando outro elemento racional. É o nascimento do pensamento científico. E mais uma vez nós percebemos que a filosofia engloba todas essas ciências, tanto as humanas como as naturais, né, as ciências da natureza. Sempre conversando nesse diálogo interdisciplinar ou multidisciplinar, nesse sentido, caracterizando uma busca investigativa de questionamento, de sempre saber o porquê das coisas, fazendo sempre uma inovação constante por essa busca do conhecimento. E aqui nós temos duas imagens significativas que, já que eles não se apegavam mais às tradições ou aquilo que era explicado pela tradição ou pela mitologia, agora os filósofos pré-socráticos eles se apegam aos 4 elementos que existem na natureza: a água, a terra, o fogo e o ar. Então, cada um a seu modo vai perceber que a natureza pode ter sido criada ou tudo ter sido surgido, né? Tudo surgiu a partir de um desses 4 elementos. E é justamente o que nós iremos ver nas aulas posteriores, nas exposições posteriores, sobre cada um desses conceitos atrelado a cada um desses filósofos pré-socráticos. E aí nós finalizamos justamente uma discussão muito interessante, claro que aqui está relacionada à questão da natureza, da sustentabilidade, da questão da agressão que o homem traz à natureza, né, no pós-revolução industrial, mas nós percebemos nesse personagem, né, o Capitão Planeta, que foi desenvolvido na década de 80, década de 90, nós percebemos justamente nesse desenho animado uma junção com aquilo que foi colocado pelos filósofos pré-socráticos, ou seja, cada um a seu modo via que um dos elementos da natureza poderia justamente ter originado a origem de todas as coisas. Não diferentemente, o Capitão Planeta, ele só surge no desenho animado, ele só tem o seu poder máximo quando existe a união desses 4 poderes. E aí nós iremos ver que o Empédocles vai justamente estabelecer essa relação da união dos 4 elementos para se entender de onde vieram todas as coisas. E aqui nós temos os personagens, cada um a seu modo, retirado dos continentes, eles justamente trazem esses elementos, né? Aqui nós temos o ar, o fogo, a água e a terra. E para a união, né, de todos os poderes que surgem justamente o personagem do Capitão Planeta, nós temos a sensibilidade, o coração, a atenção pela natureza, ou por aquilo que o próprio homem está fazendo contra a natureza. E aí surge o personagem do Capitão Planeta. Então, nós finalizamos justamente essa reflexão do início da filosofia através dessa diferenciação do que seja o mito, através das realidades fantasiosas que acabam não se sustentando mais, mas é uma tradição que se consolida e se tem uma riqueza muito grande, onde sem os mitos ficaria praticamente impossível de conhecer a cultura, o desenvolvimento das pessoas e as leis que organizam determinada sociedade. Quer sejam os mitos encontrados na Grécia Antiga, onde nós exploramos apenas um, pode ser motivo das demais exposições outros mitos, assim também como os mitos indígenas, que também mostram o surgimento da humanidade, o surgimento do homem, e acabam revelando a riqueza da cultura do seu povo, né? Quer sejam os indígenas, ou os egípcios, ou os africanos, ou então dos quais nós nos debruçamos nessa breve exposição de hoje sobre o nascimento da filosofia e também dos mitos. E, ao mesmo tempo, iremos perceber que muitos desses pensadores, filósofos, eles acabaram agregando ou trazendo para o seu campo de narrativa, ou seu campo de discussão, os mais variados mitos, que também será objeto de estudo e de explanação nas nossas próximas exposições sobre a filosofia. E aqui nós temos a nossa bibliografia de consulta. Indico mais uma vez o Felício Molinari, né, o vídeo A Origem da Filosofia e a Falsa Ideia do Milagre Grego,
onde ele, de forma resumida, sintética, mas aprofundada, ele coloca justamente os principais tópicos para o surgimento ou a origem da filosofia, né? Descaracterizando essa ideia, a filosofia surgiu do nada, como se fosse um milagre grego, mas ao mesmo tempo tem um contexto, tem um pretexto, tem uma situação que envolve os gregos, que acabam se diferenciando dos demais povos, né, através da democracia, através do multiculturalismo, através das relações sociais que eles vão se estabelecendo entre eles, né, já que eram cidades totalmente diversificadas, e também entre eles e os demais povos, que carregavam também a sua cultura e a sua forma de ser através dos seus mitos existentes. E também o livro Diálogo, Primeiros Estudos em Filosofia, segunda edição São Paulo, Moderna 2018, do autor Ricardo Melani. Também outro livro muito interessante que faz uma síntese do pensamento, né, do mito ao pensamento racional, do mito à filosofia, nós temos também do mesmo autor, Ricardo Melani, o livro O Encontro com a Filosofia, segunda edição São Paulo, Moderna, e também do ano de 2018. Então, assim, nós finalizamos a nossa exposição sobre o nascimento da filosofia e nos encontraremos na próxima exposição justamente sobre as ideias principais encontradas sobre os principais filósofos pré-socráticos, onde nós já fizemos essa diferenciação. Pré-socráticos não é porque vieram antes de Sócrates, mas justamente é porque eles tinham uma forma de pensar científica, de se encontrar as respostas para os mitos, que os mitos não conseguiam mais solucionar, através de um pensamento explorativo, empírico, científico, diferenciando-se do próprio Sócrates, que nós iremos ver a nova proposta dada pela filosofia do Sócrates, pensada mais aí nas cidades-estado, pensado no pensamento e no desenvolvimento da política.